Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Meu nome é Vitor Tagore Alegria e hoje a gente está trazendo para vocês um assunto que é um assunto primordial, né? São as bibliotecas escolares. E, obviamente, a gente vai falar sobre todos os tipos de biblioteca. E a biblioteca, nossa organização, né, trouxe 3 pessoas que foram muito indicadas pelo trabalho que fazem em Brasília, em seus locais de trabalho, né? Então, a primeira é a Ana Paula Bernardes, que é a idealizadora e coordenadora da Biblioteca Comunitária Roedores de Livros, situada na Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Ela é graduada em Artes Plásticas da Universidade de Brasília e professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Por 11 anos, consultora do Instituto CIA, participou de diversas iniciativas de fortalecimento das comunidades por meio da educação e da cultura. É uma ativista literária na literatura infantil. Atua como educadora na formação de mediadores de leitura e como consultora em programas de promoção do livro e da leitura no Brasil. Também trouxemos aqui a Caroline Lago, que é bibliotecária do Colégio La Salle, um colégio aqui em Sobradinho, também aqui no Distrito Federal. Graduada em biblioteconomia pela UNB, também apaixonada por conectar boas histórias às pessoas. Atualmente, atua principalmente com a mediação da leitura e o letramento informacional, e é co-criadora do perfil Projeto Leiturice. E, por último, mas não menos importante, a Gabriela Santiago, que é bibliotecária e contadora de histórias do Centro de Ensino Santa Rita de Cássia, em Sobradinho também. Tem produzido conteúdo para alunos, professores e bibliotecários. Traz dicas de leitura, contação de histórias, dicas de estudo, entre outros. Formada em biblioteconomia também pela UNB e idealizadora do perfil Gabi The Librarian. Meninas, sejam bem-vindas à Biblioteca Demonstrativa do Brasil. É um prazer e uma honra e um orgulho tê-las aqui. Então, gente, como a gente estava conversando lá nos bastidores, sou um filho de bibliotecária com editor. A minha vida dentro da biblioteca não foi uma vida muito grande, porque acabou que eu tinha uma biblioteca em casa, né? E meus pais sempre trouxeram para mim a tudo que eu podia, até mais do que eu até tinha curiosidade de buscar. Então, eu tinha enciclopédia Barça, Mirador, Êxitos e outras coisas mais. Todo mundo vinha para minha casa fazer os trabalhos do colégio. Mas eu sempre fui um apaixonado pela biblioteca. Eu tive uma experiência fora aí do Brasil que eu falei, gente, a biblioteca pode ser isso. E aí, Ana, vou começar com você uma pergunta que você vive no mundo da criação de biblioteca. Que importância tem a biblioteca para esse nosso mundo de hoje tão conectado na internet, na comunicação? Oi, Vitor. Oi, meninas. Tudo bom? Ai, Vitor, essa pergunta assim, eu acho difícil, né? Mas eu vou contar um pouquinho da minha história, que de onde vieram os livros, né? Como é que os livros surgiram na minha vida? Talvez eu gosto de dizer sempre que é muito inspirador. Eu sempre fui muito tímida. Quando eu conto isso, ninguém acredita, porque todo mundo acha que eu falo demais. Mas eu era uma criança muito tímida. E o meu pai é um homem muito simples, né? E então eu ficava muito em casa e eu não sei em que hora esse livro apareceu na minha vida, mas eles apareceram. Meu pai falava, era um bom contador de história, como todo bom mineiro, então contava muitas histórias, não para a gente, para as pessoas que vinham e a gente ficava escutando. E eu tive a biblioteca escolar como uma peça fundamental na minha vida. Quando eu estudei, a vida inteira morei no Guará 2, então eu estudei em algumas escolas aqui, sempre participei muito dos eventos da biblioteca escolar. Então, me lembro assim, de alguns eventos muito importantes, do tipo melhor leitor da biblioteca, ainda pequena, assim, terceira série, quarta série. Depois, eu conheci a biblioteca aqui do Citrão, quem mora por aqui vai saber que é uma biblioteca enorme. Foi onde eu conheci Érico Veríssimo, Guimarães Rosa. Então, os livros foram surgindo na minha vida sempre junto com a biblioteca escolar. Então, e sempre teve alguém dentro dessa biblioteca para me indicar bons livros.
E depois em casa, minha madrinha é uma pessoa que tem muitos livros, então me ajuda em tudo com muitos livros. A biblioteca demonstrativa fez parte dessa história também, onde eu tinha carteirinha, ia e lia muitos livros. Então, os livros, eles foram acontecendo, né? Eles chegaram e fez parte da minha vida de um jeito tão grande que eu fui fazer artes na UNB. Lá eu conheci Jô Oliveira, que é um grande ilustrador da literatura infantil e juvenil, principalmente, foi meu grande mestre. Então, o Jô me abriu assim uma porta enorme para a literatura infantil, e até então os livros estavam na minha vida como leitura, né? E aí eu vi possibilidade também de trabalhar com isso, não como ilustradora, não era nunca foi, né, minha ideia, mas ele me apresentou esse mundo. E depois que eu conheci esse mundo, como você disse, Vitor, eu viajei um tanto desse Brasil, ajudando a construir bibliotecas, montando bibliotecas, e então o livro ele faz parte da minha vida desde sempre, né? A tecnologia é muito importante. A gente tem visto agora, né, com a pandemia, tanto que a tecnologia é importante, mas eu ainda estou fazendo o caminho, o contrário, assim, a tecnologia está muito pronta. Toda a criança parece que já nasce conhecendo, sabendo usar a tecnologia. Então, o livro, eu acho que é um momento ainda de paz, de você poder lidar com outro tipo, né, de tecnologia também, porque o livro também é uma tecnologia, né, mas de um outro jeito. Então, eu ainda sou a pessoa que prefere construir as bibliotecas, né? Mas acho que a tecnologia, o virtual chegou para ficar. Ô, Ana, mas e essa experiência sua, por exemplo, na construção das bibliotecas? Você teve, por exemplo, feedback, quando você traz você leva o projeto Roedores, há o interesse das crianças fora, né? Porque aí às vezes você traz fora do ambiente escolar. Há o interesse das crianças num processo, quando você traz o teu projeto para poder mostrar isso para elas, elas têm o interesse do livro ou estão todas elas conectadas dentro de um celular ou numa coisa assim? Ou nem tem, né? Ou nem tem a Não, capacidade de ler. parece que quando você entra na biblioteca, você entra no outro mundo, né? É um outro mundo. A Biblioteca do Roedores, ela está ali muito como este outro mundo. Nós temos até um grafite, né, feito muito bonito dentro da biblioteca, na porta onde você vai para a sala de mediação. Parece mesmo que você entrou naquele túnel, assim, você entrou naquele lugar e é uma outra coisa. Então, no Roedores, as crianças vão para lá para fazer a leitura, elas sabem disso, já tem elas, nós organizamos desde sempre as regras com elas, com as crianças. Então, elas organizaram as regras e uma delas não é levar o celular, porque aquele momento é um momento para não tecnologia. Eles têm esse momento da tecnologia em outros, né? Quando está em outros lugares, até em casa, televisão, mas na biblioteca não. Mas como eu falei para você, não é que a gente é contra a tecnologia, a gente tem sessão de cinema na biblioteca, né? A gente tem outras coisas também, nós não temos o computador até por uma questão financeira, a gente não tem, né, um centro, mas não precisa, porque logo a biblioteca do Roedores está ali no Shopping Popular da Ceilândia. Então, embaixo tem algumas lan house, então eles têm acesso, porque eles não tinham acesso à biblioteca. Eles chegam à biblioteca. E nos outros lugares, que eu também organizei, tive a oportunidade de organizar bibliotecas no Brasil todo. Eu vou contar só uma história de uma biblioteca. Eu fui contratada para ir até algumas comunidades ribeirinhas na Amazônia para escolher alguma coisa para fazer para aquela comunidade, de como fortalecimento da comunidade. Então, eu tinha a parte financeira e eu precisava, então, descobrir o que aquela comunidade queria. E eu fui até uma comunidade no Rio Cuieiras, gente, 8 horas de barco, né, Onde é que é? Onde é que é esse rio? no Rio Cuieiras, tá? E aonde fica? Em Manaus, 8 horas de Manaus, de barco. E aí a gente chegou lá, uma comunidade da etnia Baré, uma comunidade indígena, e aí, né, conversando, ninguém falou em livro. O que vocês gostariam? O que vocês precisam aqui? O que vocês gostariam? Ah, a gente queria uma casa que pudesse acolher os professores que vêm dar aula aqui, vêm de Manaus, passam a semana, vão embora. Ah, que legal! E o que mais que vocês gostariam?
A gente gostaria de fazer uma cartilha ainda na língua Nhengatu, na língua Baré, para os nossos alunos. Tá bom. Então, ficou mais ou menos combinado, a gente conversou, fomos embora. No outro dia, nós recebemos um telefonema, né, do diretor da escola, e ele, filho do cacique, né? E ele disse: Nós mudamos de ideia, Ana. A gente pode escolher outra coisa? Claro, vocês podem escolher o que vocês quiserem. A gente queria fazer uma casa do conhecimento, uma Uca e Ayumbué. Bom, o que seria? O que vocês querem na casa do conhecimento? A gente quer a biblioteca, um computador, muitos livros, né? Então, veja, e eu tive essa oportunidade, então, de passar. Nós ficamos lá 2 anos, não só na construção desse centro, bem pequenininho, né? Mas com muitos livros e fizemos a formação de 12 jovens que se chamam os Guardiões da UCA, né? Que são 12 jovens que tiveram acesso a uma bibliotecária, uma professora de literatura da Universidade da Amazônia, que foi lá do Amazonas, que formou esses meninos para que eles pudessem trabalhar, né, cuidar dessa biblioteca, desse espaço. E eu sempre recebo notícias, de vez em quando sai no jornal, inclusive, a biblioteca virou um ponto turístico. Então, quando passa lá o barco de turismo, para lá, né? E aí eles vão apresentar a comunidade e a biblioteca, e declamam poesia e cantam nesse espaço. Então, Que para você legal, ver que a legal. força que tem, né? O livro e a cultura, a educação na vida das pessoas. Então, eu gosto muito de falar que eu vim de um lugar muito simples, de uma família muito simples, e o livro me levou a muitos lugares. Então, eu tive a oportunidade de passar dias e dias na Amazônia, E, né, em te, e lugares que talvez, como turista, eu não tivesse essa oportunidade. No Vale do Jequitinhonha, e em vários outros lugares. Eu digo que eu conheço assim, o Brasil todo, por conta dos livros e das bibliotecas. que Né? Então, quando legal. a gente Ô, fala que Ana, falando com jovem, então, assim, às vezes você fala assim, você vai ser bibliotecário, isso não dá em nada, não. Tudo dá em alguma coisa, depende do seu sonho, depende do que você quer, né? é Depende do verdade. tamanho do seu E a sonho. gente, e a gente, é por isso que é interessante trazer a Carolina e a Gabriela, porque elas têm exatamente, elas escolheram essa profissão, né? Que é uma profissão que, que tem tantos encantos, né? E eu, obviamente, através da minha mãe, eu aprendi a admirar muito. E, Caroline, a Ana começou pela história dela, e eu queria saber tua história, como é que você chegou a ser bibliotecária. Conta um pouquinho do que você já contou para a gente um pouco aqui nos nossos bastidores. Boa noite a todos e todas. Bem, eu estava falando para o Vitor e para a Gabi e para a Ana que a minha história com a biblioteca ela não é muito. Não é tão bonitinha assim, né, com a biblioteconomia. Eu não tive uma boa experiência de biblioteca, eu considero quase que uma experiência nula, né, na minha época, no meu período escolar. Não tive uma experiência boa, era mais assim uma sala cheia de livros e que a gente não pegava também. Enfim, não foi uma experiência boa. E na escolha da profissão, eu escolhi porque eu queria uma profissão, isso assim, muito erroneamente, né, a minha ideia, mas eu queria uma profissão que eu fosse lá, trabalhasse e saísse, não tivesse que levar trabalho para casa e que trabalhei lá, acabou, né? A minha ideia era, inclusive, um concurso público na área de biblioteconomia. Mas, graças a Deus, eu fui salva dessa minha ideia, porque conforme o curso foi caminhando, eu fui me apaixonando pelo curso. Eu passei, inclusive, em um outro curso lá no UNB também, mas decidi não mudar, né, não fazer a transição, permaneci em biblioteconomia. E lá para o finalzinho do curso, eu já estava fazendo a minha monografia, eu peguei uma matéria na educação, a minha ideia era pegar na comunicação, mas não deu certo, eu peguei uma matéria do mesmo nome na educação, e de lá nunca mais saí, né? Até hoje estou dentro desse universo da educação, mudei de orientador, mudei o tema da minha monografia, fui fazer tudo na área dentro, né, de biblioteca escolar, e me apaixonei. Minha paixão por livros também, por literatura, pelo compartilhar, né?
que é uma coisa que acho que mais me encanta, assim, é o compartilhar. Desde de uma pessoa, assim, de um idoso até uma criancinha do primeiro ano, né, ou, enfim, até os menorzinhos também, quando você vai conversando, aquela história, né, ela vai se multiplicando, ela vai tomando outras formas. É muito rico isso, esse compartilhar, né, do livro, que o livro traz. Eu gosto demais disso. E, assim, voltando. A minha paixão, ela veio junto também nesse finalzinho. Eu gostava de ler, eu, inclusive, tenho aqui uns livros, eu vou até pegar aqui para mostrar. Um livrinho aqui, ó, de quando eu era criança. Tem 3 ali ainda. Bem estragadinho. Qual é o nome? Devagar, mostra ele direitinho aí. Esse aqui é a João Maria, ele é desse tipo assim, ó, que fica... Que legal. Ah, eu tinha esses. Tinha? Nossa, tinha, que ficava meio se mexia assim. Isso! Aí do Gato de Botas e da Chapeuzinho Vermelho. Ah, que louco, cara. Eu Até sem capa. Tadinho. Ai, ai. Enfim, eu tive, né, acesso a livros, mas eu não era, assim, apaixonada, né? Hoje eu posso dizer que eu sou apaixonada, assim, por literatura, por leitura, principalmente em fazer essas conexões, né, essas conversas, assim, amplificar isso. Você contou que você foi fazer uma matéria na educação. E aí, nessa matéria na educação, te despertou, não foi? Como é que foi isso? Isso, a minha monografia era na área mais assim, de tecnologia, né, de imagem, eu nem lembro mais direito o nome, mas eu fui fazer uma matéria assim, não era uma matéria de educação, inclusive era optativa também para as pessoas, né, mas era na área de imagem, de ludicidade, né, as matérias que eu peguei na educação foram todas nesse sentido, assim, do cinema aplicado, e toda vez que eu ia ouvindo aquilo, eu falei, gente, a biblioteca ela pode entrar nisso aqui, a biblioteca ela é perfeita para entrar nesse nicho, né, de uma educação mais descentralizada, de uma educação que o aluno, ele é protagonista, né, de que o aluno, ele está ali inteirado do processo educativo dele também, né, da construção desse conhecimento, da aprendizagem dele. E aí eu fui caminhando, né? Fui me apaixonando, porque, inclusive, a biblioteca, para mim, no começo, assim que eu entrei na escola, eu fiquei um pouco assim, não quero trabalhar muito com engraçado isso, né? Inclusive. Não quero mexer muito com livro, eu quero mostrar uma outra, porque livro e a leitura já é o óbvio da biblioteca, né? Isso já vai acontecer naturalmente. Também estava errada, né? Já vamos admitir todos os nossos erros e equívocos. Mas, assim, eu quis mostrar um outro lado, né, da biblioteca, que é esse lado do incentivo ao estudo. Eu fiz parcerias com o SOI, que é o Serviço de Orientação Educacional, para nós promovermos monitorias ali na biblioteca, grupos de estudo, orientação de como se faz um trabalho, de como que você faz uma pesquisa, né? Eu me envolvi muito nessa área, e aí depois eu fui equilibrando, né? Voltando também muito para a área da literatura, do livro, de contar histórias. E eu adoro me perder no que eu estou falando, gente. Eu vou abrindo tantas caixas e vou pensando em tantas coisas. Aí eu vou te ajudar. Vai me puxando de volta. Você também criou, assim como tem a Ana, você tem um projeto, né, que chama esse Leitures. E o que é? Conta um pouquinho rapidinho para a gente depois já puxar para a Gabriela, que aí eu vou fazer as minhas perguntas terríveis para vocês. Certo. O Leiturice é uma junção de 3 amigas, né, que amam leitura, mas que têm perspectivas diferentes. Uma delas é publicitária e mãe de um pequenininho, tem 3 aninhos. A outra é professora de alfabetização e eu sou bibliotecária. Então, nós compartilhamos lá o incentivo à leitura, né, a promoção do incentivo à leitura dentro dessas 3 perspectivas. De uma bibliotecária que trabalha do primeiro ano ao ensino médio, incentivo à leitura, de uma mãe que trabalha ali com o seu filho,
e de uma professora que está na alfabetização e está desenvolvendo, né? Também gosto pela leitura, mas com outro olhar, né? Com uma outra pegada ali dentro mas tudo dentro do incentivo à leitura. Legal. Gabriela, e você? Essa tua paixão pela biblioteconomia, pelos livros, eu já vi que é diferente aí, já veio também do berço, é isso? Sim, eu vim de uma família leitora, minha avó lia muito, né? A minha tia-avó, que eu também chamo de vó, é uma grande leitora, e a minha mãe é uma leitora, assim, fenomenal. Eu lembro de eu criança, no período de férias, eu só via a minha mãe lendo. Então, ela queria que a gente tivesse, né, esse contato com os livros. Então, uma coisa que nunca faltou na minha casa eram livros. Sou eu, mais 4 irmãos. Então, minha mãe sempre estava comprando livro. Levava a gente, na época era até a Siciliano. Levava a gente em feiras de livros, né? Assinou aquela revista Recreio, a Turma da Mônica. Então, a gente cresceu com essa paixão dos livros. E ela fala que, quando eu tinha uns 3 anos, eu chegava nela e falava assim, mamãe, me ensina a ler, que eu quero poder ler o que está escrito aqui nas histórias. E minha mãe, mas ainda não está no tempo, que não sei o quê. Eu falei assim, então eu vou inventar as minhas próprias histórias. E eu ficava contando histórias para mim, porque eu era alucinada por livros. E aí eu não tinha contato com bibliotecas, né? As bibliotecas escolares da rede pública eram salas de leitura, mas eu não cheguei a entrar, a gente não podia, porque era tudo um empilhado de livros. Mas em casa não me faltava livros. E aí eu estava naquela dúvida do que fazer com a vida, né? Ensino médio a gente não sabe o que a gente quer. E eu só sabia que eu queria estudar na UNB. Era meu sonho de criança, era fazer, né, faculdade na UNB. E nessa busca, a minha prima, ela chegou para mim e falou assim, Gabi, você tem muito perfil de bibliotecária. Você não acha que você poderia ser uma? Eu fiquei, como assim, né? E aí, eu estudando para o vestibular, ela me levou para o trabalho dela, na biblioteca da escola do MPU, onde eu conheci as bibliotecárias. E elas comentaram comigo como é que era o trabalho, né? Como é que era a faculdade. Eu, nossa, mas tem faculdade para ser bibliotecário. E aí elas foram explicando e eu falei, é isso. Não tem outro. E a professora Simone Bastos, na introdução à biblioteconomia, ela falou, vocês vão sair daqui no último dia e vão falar que estão enamorados pelo curso. E foi isso. Eu não tinha a pretensão de trabalhar em biblioteca escolar, porque minha mãe era da área de educação, ela é professora, né, alfabetizadora, e ela sempre falava assim, é uma carreira difícil, né, não é valorizada, a gente passa por muito perrengue, né, e ela é do GDF, então, na minha cabeça, eu ia ser bibliotecária e preservadora da memória. Eu peguei umas matérias de arquivologia e falei, gente, que coisa maravilhosa, né, trabalhar com história, com memória, né, porque é disso que nós somos feitos, que as bibliotecas são feitas. E, então, na minha cabeça, eu seria isso, né? Passei no mestrado fora, ia fazer em Florença, estava tudo encaminhado, e nessa época eu trabalhava no TCU, né? Trabalhava com um ministro, e terminando o trabalho que eu tinha com ele, né? E fiquei assim, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Fui aprovada no mestrado, mas não tem como eu ir. E aí uma bibliotecária me ligou, né? Da instituição que eu trabalho, e ela falou, você não quer trabalhar aqui, não? Eu tinha feito estágio supervisionado lá. E eu, bora, né? Um desafio novo. Mas achando que eu faria um trabalho de processamento técnico, né? Que eu sou muito tímida. Então, eu seria aquela bibliotecária, né? Que fica lá no cantinho, fazendo catalogação. E não foi nada disso. Foi um susto. Eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas eu falo que bom que aconteceu, porque a biblioteca escolar me transformou, ela mudou a minha vida. Existe a Gabriela antes da biblioteca escolar e a Gabriela de agora. Então, assim, eu sou muito grata, eu sou apaixonada pelos meus alunos, sou apaixonada pelo trabalho que eu faço. Eu vejo o importante, né? O quão importante ele é, o quanto ele transforma. É isso. Aí desenvolvo projetos, né? Sempre estou tentando, a cabeça fica aqui, ó, martelando. O que a gente vai fazer de novo? O que a gente pode trazer para a biblioteca? É uma maravilha. E esse seu perfil da Gabi Librarian, o que ele é, Gabriela? Ele foi tipo uma brincadeira, né? Eu gostava de escrever o que eu sentia quando eu lia um livro, né? E os meninos do ensino médio
sempre pedia indicações literárias, então eu comecei a fazer isso. E aí, na pandemia, um dia antes de começar a pandemia, eu tinha escrito um post, porque eu estava indignada. Porque eu ouvia muito, porque bibliotecário não trabalha, que bibliotecário fica sentado o dia inteiro, porque aquela imagem estereotipada, né? E aí eu estava muito indignada. Eu fico, gente, o nosso trabalho é assim, surreal. Nós damos nosso corpo, a nossa alma pelas bibliotecas, e as pessoas ainda têm coragem de falar isso. E escrevi um post que ele bombou. Muita gente falou, continua escrevendo, continua escrevendo. E aí veio a pandemia, eu fiquei afastada da escola por 3 meses, e eu achava que eu ia enlouquecer. Aí comecei a escrever sobre os livros que eu lia, sobre dicas de livros, comecei a contar história. Então, era uma coisa que, bem pequena, né, que eu fazia uma vez ou outra, mas que aí teve uma proporção de coisas que eu não imaginava. E eu comecei a gostar, me ajudou bastante nessa pandemia. Eu estava muito ansiosa, e escrever, né, colocar minha rotina, né, em palavras, me ajudou bastante. Então, ele está aí, graças à pandemia. Uma coisa ruim, né, mas que aconteceu para trazer uma coisa boa, eu acredito, né? Gabriela, e aí eu vou voltar para você com a minha pergunta, até uma pergunta que o Marcos Linhares me pediu para fazer, que é o organizador aí da biblioteca, né, demonstrativa, de toda essa programação cultural que a gente está tendo. E ele ficou com dúvida, ele falou assim, a biblioteca escolar, ela não tira o público da biblioteca de bairro? Ela não enfraquece a biblioteca de bairro? O que você acha? Eu acredito que não. Né? Elas podem trabalhar até juntas, acredito muito nisso. Porque a biblioteca pública, né, de bairros, ela tem essa coisa, eu acho que ela briga muito com curseiros, né? Eu já fico assim meio embirrada também. Mas ela tem de todas as idades, né? Então, qualquer pessoa que tiver vontade, ela pode ir lá. E a biblioteca escolar, ela é mais restrita, né? Na minha, por exemplo, é só os alunos, funcionários e pais. Uma pessoa de fora não pode chegar lá e querer entrar, né? Então, acho que não corta nisso. Ela também é aberta aos finais de semana, então os pais podem levar as crianças, né? Se tiver que legal. Atividades culturais, eu acredito muito nisso, né? Que a biblioteca tem que ter atividades culturais, né? Essa coisa para chamar a atenção, né? Então, eles podem trazer as crianças para o final de semana, contar uma história. Tem até uma autora, ela tem a dona do Arco-Íris, né? É fora de biblioteca, mas eu acho que seria sensacional. A pessoa chega lá, pega um livro e conta histórias. Seria maravilhoso. E eu acho que é isso, não tem essa diferenciação, né? Não vai acabar uma porque a outra tá ali, né? Eu acho que dá para trabalhar em conjunto. Acho importante. Caroline, e você? Qual que é a tua visão, né? Que você também tem esse mundo da biblioteca escolar tão forte, você trabalha em cima disso. Você acha que enfraquece a biblioteca de bairro? Eu acho que não. Eu acho que quanto mais você fortalece um tipo de biblioteca, mais você fortalece todas as bibliotecas. Porque, principalmente no Brasil, que nós não temos uma cultura tão... Uma boa cultura, assim, em relação à educação, em relação ao estudo, né? Em relação à leitura. Nossa, assim, depois que eu entrei na biblioteca escolar, eu percebi que a gente está melhor do que eu achava que nós estávamos, né? Porque você vê as crianças, tia, por favor, vamos ler na biblioteca. Porque eu estou indo nas salas e eles, por favor, vamos para a biblioteca. Então, assim, eu vejo, né, que não é tão ruim quanto eu achava que era antes de entrar numa biblioteca. Mas está longe de ser o ideal, né? E se você tem uma biblioteca escolar que ela é forte, que ela cria essa mentalidade, né, nas pessoas, nas crianças, de se visitar o ambiente da biblioteca, de valorizar o ambiente da biblioteca, um ambiente de estudo, um ambiente cultural, né? A biblioteca escolar ela vai atender a pessoa até o ensino médio. Depois dali, se ela amou a biblioteca, ela vai fortalecer a biblioteca de bairro dela, ela vai fortalecer a biblioteca da faculdade dela, ela vai exigir do governo, dos gestores, enfim, né? Se você fortalece essa mentalidade, ela vai carregar essa mentalidade para o restante da vida dela. E como a Gabriela falou, né? A escola funciona de segunda a sexta.
Então, tem o sábado e o domingo que você pode, que a biblioteca comunitária, né, a biblioteca de bairro, ela tem toda essa força para continuar, enfim, para ampliar, né, as experiências leitoras, a experiência cultural, e é diferente, cada ambiente é um ambiente diferente. Uma biblioteca de bairro, às vezes, é um lugar que é mais silencioso, né, que vão muitos concurseiros e tal. A biblioteca daqui de Sobradinho, ela tem do lado, ela tem como se fosse um museu, né, um espaço cultural, na verdade. Eles fazem exposições, eles fazem diversas coisas, mas dentro da biblioteca é um espaço silencioso, né? Já a biblioteca escolar, ela não tem como ser um espaço silencioso, ela é um espaço de loucura, de criação, né? De você estar fazendo trabalho, recortando papel e tal. É um lugar assim diferente. Então, cada lugar tem a sua particularidade, tem a sua potencialidade. Se você fortalece uma, você fortalece todas, ao meu ver. Interessante isso. Olha, que vocês duas falaram uma coisa, que as bibliotecas de bairro são lugares que tem muito concurseiro. Eu acho que isso acabou, né? Porque agora as pessoas estão todas nelas dentro da internet, né? Não tem aquela coisa das apostilas e não sei o quê. Eu acho, é a minha opinião. Ana, você que vive e mantém uma biblioteca de bairro, como é que é o teu público? Você concorda que essa coisa da biblioteca escolar, ela enfraquece a atuação da tua biblioteca? Acho que de jeito nenhum, é o contrário, é o que as meninas estavam falando. A biblioteca escolar, ela fortalece a minha biblioteca. Primeiro porque a biblioteca, quem frequenta uma biblioteca, quem é leitor, ele realmente passa por essa experiência de ampliar horizontes. Então, nunca está satisfeito com uma biblioteca só. Provavelmente ela vai sair daquela biblioteca escolar e vai procurar outras e novas bibliotecas, né? Esse é o caminho que a gente espera. Lá no Roedores, né, que é uma biblioteca comunitária, eu conto muito com as escolas como parceiras. Inclusive porque a gente faz eventos para essas escolas, né? Às vezes a escola não tem possibilidade, por exemplo, no Roedores a gente recebe os escritores para conversar com as crianças, a gente geralmente convida a escola para trazer uma turma. Ah, traz uma turma. Quem é que faz isso? A bibliotecária escolhe. Então, é uma parceria. Biblioteca nunca é demais, eu acho que aqui no Brasil tem de menos, né? Então, eu não consigo nem imaginar uma biblioteca competindo com outra num país que tem tão pouco, né? Se a gente for ver, mesmo as meninas trabalhando em escolas particulares, com certeza a biblioteca não tem tudo. Imagina, nós temos, todos os anos são lançados milhares de títulos, né? Então não tem tudo num lugar só. A gente precisa procurar, e aí quem é leitor mesmo vai procurar em outras bibliotecas, nas livrarias, no sebo, onde tiver, né? Então, não se compete, a gente está, eu acho que só soma forças mesmo. Interessante. A Gabriela e a Carolina me levantaram uma coisa que eu achei interessante sobre o silêncio da biblioteca. E obviamente, eu faço um deverzinho de casa antes da gente poder conversar, para eu poder, né, não ficar aqui trazendo mais o mesmo. E uma coisa que eu percebi em tudo que eu vi sobre o futuro da biblioteca, essas coisas, foi que as bibliotecas trazem, né, essa integração com a comunidade e deixam de ter esse silêncio. Como é que é a tua biblioteca? Ela deixou de ter esse silêncio, Ana? Nos Roedores tem aquela coisa de não pode falar nada, que tem até uma coisa da bibliotecária, né? É assim também? A minha biblioteca é um escândalo de confusão, de barulho, de música, de tudo. É uma biblioteca para crianças, para jovens, ela não pode ter silêncio. Eu entendo quando as meninas falam, a gente tem realmente, toda biblioteca tem um problema parece que precisa, é necessário ter aquele espaço para quem quer estudar. Mas o que as pessoas agora precisam entender é que a biblioteca não é esse espaço de silêncio para estudar.
né? Esse é um outro lugar, não é mais na biblioteca, porque eu não posso exigir que uma criança entre numa biblioteca, que curta um livro e não possa dar uma gargalhada, que não possa convidar um colega para vir. Vem cá, deixa eu te mostrar o que eu estou vendo, o que eu estou conhecendo. Então, não dá mais. Eu acho que, né, esse conceito, as meninas são super jovens, elas acho que concordam comigo que esse conceito de biblioteca em silêncio acabou. No Roedores é um pouquinho mais, porque como o Roedores não está dentro de uma escola, nós temos regras muito abertas e feitas por eles, pelos usuários, que também é uma coisa muito diferente, sabe, Vitor? Porque é a criança que decide, lá tem as regras numa folha, no papel, onde eles também, se quiserem mudar aquelas regras, eles mudam, eles pedem para trocar, isso não cabe mais. Então, são eles que administram o espaço oficialmente. Então, eles resolvem se tem silêncio ou não. É claro que precisa de silêncio na hora de uma mediação de leitura, né? A hora que um grupo está ali fazendo o seu trabalho, mas isso é muito mais uma questão de aprender a se respeitar o espaço do que, por exemplo, você ter. E é muito desagradável quando você tem algumas pessoas que vão para estudar e não conseguem entender isso. Que aí elas querem um silêncio que hoje já não é mais possível. A gente precisa convencer essas pessoas que a biblioteca não é mais esse espaço, ele tem que procurar um espaço para estudar. E aí a gente entra no assunto transformação da biblioteca, transformação do bibliotecário e a função da biblioteca escolar nesse processo de transformação, né? Então, tudo que eu volto, né, a dizer que tudo que eu li, né, de revolução que eles estão dizendo, é que as bibliotecas hoje são os fomentadores de cultura, são os fomentadores, são a base das fontes de informação que as pessoas até vão levar para dentro da internet, para escrever artigos e para criar. Aí, Caroline, eu vou te perguntar, dentro da tua biblioteca escolar, como foi criado, por exemplo, vocês têm essa pegada de um centro de cultura? Você já deu uma falada que sim, né? Que vocês fazem vários tipos de trabalho, etc. E as crianças sentem a biblioteca como um lugar que é delas? Indo de trás para frente, eu acho que elas sentem sim um lugar que é delas, porque elas se apropriam, né? A criança ela se apropria do lugar. De fato, não é um lugar de você ficar, né? Lógico que tem um momento, né? Tem os momentos em que eles exageram demais, e você tem que controlar, mas assim, eles de fato se apropriam daquilo ali, né? Tanto é que eles estão o tempo inteiro. A minha escola ela voltou, está híbrida, né? E nós não estamos emprestando livros, nós não estamos. O espaço lá infantil, que tem uma barraquinha, que eles amam a barraquinha para poder deitar e fazer as leituras, e ler um para o outro, inventar história um para o outro. Todo dia eles perguntam: tia, a gente já pode voltar? A gente já pode voltar? Então, assim, o espaço é deles, com certeza o espaço é deles. A outra pergunta foi, desculpa. Sobre, por exemplo, a revolução da cultura como fonte, né? Por exemplo, que eu acho que vocês, as bibliotecárias, passam a ser mediadoras dessa porta da cultura, né? Porque antigamente, o que a gente tinha, né? Que eu acho que isso já está meio caído. Era a bibliotecária ali e as pessoas procurando. E hoje eu vejo que vocês deram um passo à frente, né? Vem cá, pega, o que você está procurando? Vamos juntos, né? Vamos num processo de descortinar e trazer e alimentar aquela curiosidade. Sim. A gente tem que primeiro conhecer o acervo, né? Não tem como um bibliotecário que não gosta de ler, que não se envolve ali, né? Porque os alunos perguntam, eles esperam que você conheça todos os livros. Porque nem sempre tem como, né? Você conhecer todos os livros. Mas a gente tem que conhecer, de fato. Você tem que ter... por exemplo, até para você saber, você conhecer aquele aluno e você conseguir
conectar algum livro com ele. Tem um livro que se chama Daqui para Baixo, se eu não me engano. É um livro interessantíssimo de um menino que ele entra... A história toda se passa dentro de um elevador e nos 8 andares, né, desse elevador, em cada andar, esse menino tem uma experiência. Ele está indo para vingar a morte do irmão, está descendo para vingar a morte do irmão, e aí o livro se passa em diversas experiências em cada andar que ele chega. E é um livro como se fosse... Ele é para o público de periferia, né? Então, a construção dele é como se fosse em rap, né? É um livro maravilhoso. E aí eu sei de alunos que gostam de rap, por exemplo. E aí eu pego um livro que tem essa linguagem, mais ou menos essa linguagem, que tem uma temática que, quando acaba o livro, você fica assim, meu Deus, o que aconteceu? E aí você pega esse livro e conecta com aquele aluno e já amplia, né? Alunos que gostam de poesia, que gostam de rap, enfim. É importante você conhecer bem o seu acervo, né? Conhecer bem o seu, que a gente chama do usuário, para a gente fazer essas conexões, né? Lá na escola, a gente tem um evento, um sarau cultural. Chamava sarau literário, e aí a gente ampliou para sarau cultural. E é a biblioteca que administra, né? Não era antigamente, mas depois que eu entrei, passou para a administração da biblioteca. Então, lá eu faço conexões com os professores de linguística, com professor de artes, né, os professores de artes, e a gente vai trabalhando. Alguns são livros, outros são peças que os próprios alunos constroem, né? E aí a gente ajuda eles nos ensaios e tal. A biblioteca, ela precisa ser esse lugar de ampliação, né? Cultural, inclusive no acervo que você disponibiliza ali para a pessoa, né? Para os alunos. Você tem que ter uma diversidade cultural também. Não adianta colocar livro só lá da Europa. Você tem que trazer uma diversidade, uma diversificação de autores para ampliar a visão de mundo. A biblioteca ela é para isso, né? Para ampliar a visão de mundo das pessoas. Se eu fico só ali nos Estados Unidos, né? Eu preciso trazer autores de outros lugares para ampliar outros lugares do Brasil, inclusive, né? Para ampliar essa percepção deles. Ô, Caroline, você falou uma coisa que aí eu já vou jogar para a Gabriela, e é uma coisa muito interessante. Você falou que as crianças se conectam. E eu achei muito interessante isso, dentro da biblioteca escolar, os professores te procuram, Gabriela, para fazer esse intercâmbio entre a biblioteca, o que eles estão ensinando, com outro tipo de livros. Existe também essa presença dos professores dentro da biblioteca? Existe, assim, para mim, começou há pouco tempo, porque até o pessoal fala, quando eu entrei, eu era uma pessoa muito tímida, eu não abria a boca. Então, eu ainda estava também no processo de aprender a contar histórias. Apesar de ser uma boa leitora, eu não gostava de falar em público, ler para as pessoas. Então, de uns tempos para cá, eu cheguei na coordenação e falei assim, quero contar histórias, mas trabalhar com os meninos em sala de aula. Eu quero que o que eu leia para eles, o que eu conte para eles, seja trabalhado com as professoras. Então, começou esse link, né? Eu conto a história, a professora trabalha em sala de aula. Semana passada, eu fiz um trabalho com a psicóloga da escola e foi, assim, incrível. Eu vou citar, né? Que ela queria trabalhar sobre a raiva, né? O sentimento raiva com as crianças. Então, eu fui contando a história, o coelho sem orelhas, né? E aí ela, a partir de eu contando a história, ela ia instigando os meninos, né? Nossa, mas por que esse coelho não tem orelha? Será que ele conseguia ouvir? E os meninos iam levantando questionamento. Também fiz um projeto literário com uma professora de redação, que para mim também assim, foi maravilhoso. Tô doida para voltar com esse projeto, porque foi incrível a gente trabalhar em conjunto. Porque eu selecionava obras, né, que os meninos não têm contato, levava para a sala de aula, na aula de redação, e aí a gente começava a levantar questionamentos. Ano passado eu fiz uma com o 9º ano, a gente falando sobre um livro da Marina Colasanti, Entre a Rosa e a Espada, e aí eu comecei a questionar os meninos, né? Assim, mas essa história, lembra alguma coisa a vocês? Né? O padrão de que a mulher tinha que casar, né? Que não poderia ser uma guerreira. E aí a gente foi levantando
né, os meninos foram colocando a expressão deles, né, a questão do feminismo, a luta das mulheres, né, que não querem ficar só em casa, que as mulheres querem sair, querem ir para as ruas, querem trabalhar. Então, meus projetos, assim, eles vão acontecendo aos poucos, mas quando acontece, eu fico, assim, super empolgada, porque eu acho necessário ter esse contato. Porque muitas vezes, né, os meninos não têm tanto contato na biblioteca e fica só na sala de aula. Então, a gente trazer uma coisa diferente para a rotina deles, eu acho que faz total diferença, né? Acrescenta, a gente traz essa bagagem cultural para eles, essa bagagem histórica, questionamentos. Então, não tinha, mas eu estou trabalhando para que aconteça sempre, porque é muito bom a gente ver a diferença. Que legal. Os meninos, eles até o espaço de, assim, eles querem falar, eles querem colocar para fora o que eles sentem, né, através dos livros. Ô, Gabriela, é interessante que essa coisa que você falou. E isso você foi preparada dentro da faculdade para virar uma contadora de histórias, para fazer esse tanto de coisa? Como é que era isso? Não. Tinha uma disciplina que era optatória, né, que era sobre bibliotecas escolares, só que sempre lotava. Eu nunca consegui pegar. A minha sorte é ter uma mãe, né, pedagoga, que conta histórias. Atualmente ela trabalha, né, ela é readaptada, trabalha na biblioteca, então eu ficava, mãe, dá uma ajudinha aí, o que eu faço? E tive contato com outras contadoras de história. Tem uma chamada Marina Bastos, eu mandei mensagem para ela, me ajuda, que eu não sei o que eu faço. Eu quero que os meninos frequentem a biblioteca, mas eu não sei contar a história. Eles olhavam para mim assim, tipo assim, o que essa mulher tá falando? Porque era horrível, horrível, horrível. E até de atividades, assim, nada a gente foi preparada. A biblioteconomia aqui na UNB, ela te prepara para um processamento técnico, uma indexação, um restauro de livros. A área de biblioteca escolar, eu acho que na maioria dos locais não se fala. Tanto tem a Kelly, né, que é a professora, mas ela fala muito do letramento informacional. A disciplina dela é sobre isso, mas como funciona a biblioteca escolar? Nada. É muito difícil. Na realidade, né? E aí você aprende, né, fazendo o caminho caminhar. E aí, cara, e você? Também teve essa nesse caminho da biblioteca escolar, que é bom a gente falar sobre isso, né? Porque quem vai estar assistindo essa coisa, ou vai estar querendo montar isso dentro, melhorar a sua biblioteca da escola, por exemplo. Infelizmente, a escola que meus filhos estudam, a biblioteca é terrível, né? As escolas onde eu estudei antigamente também nunca pude aproveitar. Eu tenho a sorte de ter, né, nascido na família que nasci, mas não era para eu gostar, assim como eu vejo que, por exemplo, a maioria das pessoas ao meu lado, né, e dos meus amigos, conheço pouquíssimos leitores. E eu acredito que se houvesse uma visão da biblioteca escolar da forma que vocês estão trazendo, seria um outro nível. Caroline, você aprendeu alguma coisa disso, de técnica dentro lá do UNB, ou também teve essa mesma experiência? Então, muito pouco, assim. Não foi bom. O contato que a gente tem é muito pouco. Todo o contato, todo o meu olhar, assim, voltado para a biblioteca escolar, foi na faculdade de educação, né, lá na UNB, nessas matérias que eu peguei optatórias, né, que a gente chama, que é optativo, mas obrigatoriamente você tem que pegar de alguma forma. E foi assim, porque eu fui fazendo conexão, não porque alguém falou assim, alguém da educação falou, olha, a biblioteca, tal, né? Porque a impressão que eu tenho é que para os professores, né, os gestores de educação, um ou outro tem um olhar mais voltado para a biblioteca. Mas, em geral, isso também não tem. Oi? Interessantíssimo isso. Que olha que coisa que agora que você acabou de me fazer uma conexão. Ué, peraí. Nem os professores veem a importância da biblioteca escolar como uma grande ferramenta para eles mesmos. Eu acho que o desastre é tão grande, porque, assim, às vezes o bibliotecário não sabe por falta da formação ali, né? Às vezes ele não sabe também da potência que uma biblioteca escolar tem. Eu fui recriminada quando eu falei que eu queria trabalhar em biblioteca escolar.
amadíssima chefe minha de quando eu estagiava, mas ela falou, você tá louca, isso aí não tem futuro, você vai ficar aí, né, você não vai para lugar nenhum. Porque a escola não tem, a educação não tem muito valor, biblioteca escolar muito menos, né? Então, o bibliotecário precisa criar esse olhar, né, desenvolver esse olhar, os gestores precisam desenvolver esse olhar, os professores precisam desenvolver esse olhar, mas muito, foi aquilo que a Gabriela falou, né? Não, o professor, às vezes, ele não vem até a gente, mas a gente tem que ir até eles e mostrar, porque eu sei o que eu estudei, eu sei o que eu estou vendo, o que eu estou enxergando, a potencialidade que eu estou enxergando na biblioteca, né? Então, eu preciso ir lá e mostrar, professor, a gente pode fazer isso. Orientador educacional, a gente pode fazer isso. Coordenador, a gente pode fazer isso, né? Não, eu não acho que seja completamente ruim essa questão da gente ter que se virar para poder se formar, né? Se construir bibliotecário escolar, vou colocar nesses termos. A gente tem que se construir bibliotecário escolar. Mas seria muito interessante se na faculdade tivesse uma valorização maior para isso. Eu senti muita falta. Entendi. É engraçado que nas minhas procuras aí eu vi que vários lugares na Europa, nos Estados Unidos, na Canadá, Estados Unidos, existem associações de bibliotecas escolares, de bibliotecários e de bibliotecas escolares. Olha que coisa interessante. Porque pensa o seguinte, aí eu vou levar para você, Ana. Se a gente conecta roedores, que conecta com a da Caroline, que conecta com a da Gabriela, que vai se conectando numa rede, pensa a força que tem isso, gente. Né? Pensa a força e a conexão e o potencial de transformação que a gente tem. Porque aí, Ana, eu te jogo essa coisa que é um negócio que eu vi numa leitura que eu fiz, que me abriu os olhos. Eu falei, gente, a biblioteca, e aí eu pulo da biblioteca escolar para essa conexão com a biblioteca de bairro, ela é o símbolo da democracia. Ela é o símbolo do contraconsumo. Ela é o símbolo da cultura. Quer dizer, tudo que uma sociedade, né, deveria valorizar. E aí eu te pergunto, porque dentro da tua biblioteca ninguém compra livro, não é verdade, Ana? Só se for para te dar. E aí, o que você acha dentro dessa ideia? Né? Se nós conectássemos isso tudo, olha a força. A sua biblioteca é informatizada, Ana? Ela tem essa parte de informatização, que eu vou voltar para as meninas daqui a pouco, porque a gente só tem, eu te falando, né? Uma ida e uma volta, a gente já passa uma hora rapidinho falando sobre isso. Menino, então assim, eu anotei tanta coisa que eu queria dizer, mas eu vou começar Então, pela tua manda. pergunta. As bibliotecas em rede seria assim o ideal. Para as bibliotecas comunitárias, o Instituto CIA, com o programa Prazer em Ler, começou uma grande rede de bibliotecas comunitárias no Brasil, que depois ficou, né, o legado para o Instituto Itaú, que ainda mantém essa rede, e é realmente muito interessante, porque não é só uma formação da rede em si, mas essa rede, ela se fortalece, ela tem uma formação para as pessoas, ela tem um trabalho também de financiamento, que é importante, você ter um patrocinador para isso, né? Então, a rede de bibliotecas comunitárias é uma rede forte no Brasil. E seria ótimo se pudessem também formar essas redes das bibliotecas escolares. Dentro da Secretaria de Educação, que eu trabalho, né, para a Secretaria também, existe uma gerência, né, de políticas públicas do livro leitura que faz essa rede dentro da própria secretaria, o que é muito importante, com formação, com encontros, com a parte administrativa, então tem também. É importante que se faça essa rede. As meninas trabalham em escolas particulares, então eu acredito que essa rede é um pouco mais difícil, mas deveria existir, claro, em todos os lugares a gente precisa formar redes, né? E aí eu vou aproveitar alguns ganchos do que elas disseram sobre... Eu não sou uma bibliotecária e acho muito bom minha formação não ter sido essa, no sentido que eu tenho e pude ter uma abertura bem grande em relação aos livros.
mas algumas universidades já abriram o curso, ou com ênfase em biblioteca escolar, né? Era mais, antes você achava mais um curso de pós-graduação, mas não. Então, e a Universidade Federal de Goiânia, você faz 2 anos na biblioteconomia, um curso básico, e depois você resolve para onde você quer ir. Porque a biblioteconomia também tem a sua parte administrativa e tecnológica muito importante, né? Então, se você pode escolher fazer biblioteca escolar ou a biblioteconomia continuar. Então, os cursos também estão abrindo, né? Eu tenho uma caminhada um pouquinho maior que as meninas, então eu tenho visto esse progresso, é muito interessante. Então, a PUC de Minas tem um curso com ênfase em biblioteca escolar, então isso também já vem acontecendo muito devagar, né? Aquela coisa assim, vamos que vamos, mas está acontecendo, a gente também não pode dizer que isso não acontece, né? E, bem, das redes, o que eu disse, seria muito bacana. A gente tentou fazer um fórum do livro leitura em Brasília, e a gente tem, junto com Marcos Linhares e outras pessoas, né, o Sindicato dos Autores, que a gente comece a movimentar não só as bibliotecas, mas o livro é uma cadeia, e a gente não pode esquecer dessa cadeia, porque a cadeia são elos. Se um elo está fragilizado, todo o resto da cadeia também está fragilizado. Então, esse elo da formação do leitor é o elo inicial, aquele onde para mim, é o primeiro elo. É o elo que você, sem o leitor, você não tem nenhum autor, não é mesmo? Porque o autor vai escrever para quem? Se ele não tem o leitor. Então, uma cadeia, e essa cadeia ela precisa constantemente estar sendo alimentada e está. Então, essas políticas públicas elas precisam acontecer para isso continuar, né? Ô, Ana, Isso. a Depois gente eu está quero falar um chegando. pouquinho do meu livro. Você, fala um Fale pouquinho. agora, fale agora, porque você vai. Já é agora a hora da gente se despedir do pessoal, agradecer, vocês contarem um pouco mais das suas coisas, do que vocês falarem de novo de onde estão, onde encontram vocês, onde encontram os seus projetos, porque a gente tem mais alguns minutinhos. Aí eu vou dar 5 minutinhos para cada uma e aí a gente vai se despedir. Bora lá, Ana, começa comigo? conversa com você, que aí a gente consegue fazer assim. Que bom. Então, olha, tem o Roedores de Livros, agora na pandemia, o Roedores está fechado, já tem quase um ano, é uma pena, quase morro do coração, mas não é possível que a gente consiga abrir, né, durante a pandemia, lidando não só com o público, mas com o material, não tem como levar e trazer, mas o Roedores tem uma página nas redes sociais, né, Roedores de Livros, quem quiser conhecer, nós temos um blog desde 2006, onde conta muitas experiências, leituras, livros, então tem um trabalho ali muito grande de quem quiser fazer uma pesquisa. Então, Roedores de Livros, basta procurar nas redes também, dá um Google, vocês vão achar. Durante a pandemia, eu abri uma página lá no Instagram, fiquem à vontade para conhecer, chama Tirando da Estante. É exatamente isso, eu tenho uma estante, olha, tenho a grata, né, possibilidade de ter muitos livros na minha casa, então tenho tirado esses livros para mostrar no perfil Tirando da Estante, onde eu mostro alguns livros que eu tenho livros bem bacanas, livros estrangeiros, livros autografados, o que é muito legal, que as crianças gostam muito, né, de saber quem foi, que escreveu, existe aquela pessoa. E por último, eu queria mostrar meu livro, que é um livro de literatura infantil, deixa eu ler pertinho aqui. Para lá, isso. Esse livro é uma parceria com o Tino Freitas, que também é colaborador do Roedores de Livros, e ele fecha um ciclo de trabalho, né? O Roedores de Livros agora, dia 6 de maio, nós estamos fazendo 15 anos do projeto Roedores de Livros. Que legal. E ele conta a história do tapete vermelho, o que é o tapete vermelho, né? Por que vocês têm um tapete vermelho para as pessoas importantes? Então, conta um pouco dessa história da cor vermelha, como é difícil, né, conseguir a cor vermelha. Aqui no livro não tem isso, mas, por exemplo, no nosso Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, uma das primeiras coisas que eles levaram todo foi o pau-brasil, devido à importância do corante vermelho dessa madeira, né? Então, e aí, no fim, não posso mostrar todo, né? Mas é uma homenagem aos mediadores de leitura que sentam no tapete vermelho, que é exatamente o que tem no Roedores de Livros, né? Sentam no tapete vermelho para contar suas histórias e para abrir esses novos mundos para essas crianças.
Então, realmente é um livro Legal, para né? fechar o ciclo dos 15 anos do Roedores. Eu queria muito agradecer essa oportunidade. A gente, às vezes, se sente só, né, na missão de levar o livro, não só para as crianças, mas para todo mundo. E essa missão é uma missão árdua, as meninas estavam falando, a missão da educação e da cultura é uma missão árdua. Nem todo mundo entende, nem todo mundo ajuda, né? Então é uma missão árdua. Então, agradeço a oportunidade de a gente estar aqui. Foi um prazer estar com as meninas, Carolina e a Gabriela? Gabriela, agradeço muito. Eu acho muito bom a gente estar junto, principalmente quando eu vejo novas gerações fazendo trabalhos tão bonitos como o das duas. Entrei no perfil das duas para conhecer o trabalho de vocês nas bibliotecas. E é isso, a gente está junto. E aí, quando o Victor fala de rede, a gente está junto e a gente continuar fazendo o trabalho junto, porque são 15 anos no Roedores, mas é um trabalho árduo e a gente não pode deixar a peteca cair. E a gente vai contando com as novas gerações, né, Victor? É verdade. Ana, e eu acho que esse projeto aqui da biblioteca demonstrativa, né, e ele são pontes que são criadas. Você está vendo que a gente está aqui criando 4 amizades, né? 4 amizades, a gente está se colocando para criar essas redes. E claro que a gente e são todas pessoas que fazem. Então é meio que a gente dá as mãos assim, né? Tipo, não sei como assim, mas desse Pra lá e lado pra aqui, deixa eu cá. ver aqui assim. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, pronto. E aí a gente dá essas mãos para fazer com vocês que são as fazedoras, e estão aí na linha de frente dessa batalha, né? Trazer o encantamento, porque eu acho que a dificuldade é as pessoas pararem de entender esse encantamento. Caroline, você, mande aí um abraço para todo mundo, mande as tuas redes, fala do teu trabalho, né? Para a gente também, infelizmente, a gente vai ter que se despedir, mas as pontes estão criadas. Então, exatamente essa palavra que você falou. Eu escrevi aqui, vamos construir pontes, né? Porque às vezes nós temos tantos muros, a gente vê tantos muros, o muro da tecnologia, da biblioteca escolar, da comunitária, das famílias, dos professores, como se todos estivessem em guerra, né? Assim, cada um guardando ali o seu cercadinho, quando na verdade nós precisamos construir essas pontes para nos fortalecermos, né? A gente não está brigando com os professores, a gente não está brigando com a tecnologia. Quando cada um faz o seu trabalho e se une, os resultados são maravilhosos, né? Os resultados que eu tenho tido nos projetos que eu tenho feito lá na escola, quando os pais interagem, quando os professores abrem espaço, né? Quando eu me coloco ali, é aquela coisa da sinergia, né? Assim, a potência que isso gera é muito grande. Então, o meu desejo, a partir disso que nós construímos aqui, é que realmente nós comecemos, né, a fortalecer as nossas pontes. Nós já criamos aqui as pontes, mas nós conseguimos fortalecer. Bem, eu estou no projeto Leiturice, né, no nosso perfil no Instagram, meu e das minhas amigas, que é também uma tentativa de fazer pontes, né, de fazer conexão entre áreas diferentes, pessoas diferentes. Nós compartilhamos a nossa visão sobre leitura, nossa paixão. Eu compartilho alguns projetos também. Às vezes é difícil você ficar tentando reinventar a roda, né? Ficar tentando, o que eu faço agora, o que eu faço agora? E quando você se conecta com pessoas e vê outras experiências, você consegue caminhar, né, muito mais rápido, você chega mais longe, né? Então é isso, agradeço demais essa oportunidade, me senti assim, tão pequenininha para vir aqui, para estar aqui, mas assim, uma gratidão muito grande A de gratidão é conhecer nossa. vocês. A gratidão é nossa de ter vocês estarem esse tempo, né? De trabalharam, etc. Estamos aqui fazendo isso, passamos um pouquinho dessa experiência, porque a gente precisa de passar para mostrar para aqueles que fazem, aqueles que estão fazendo, porque a gente acaba sendo invisível. E eu acho interessante, Caroline, obrigado aí pelas tuas palavras, e que a biblioteca é uma coisa tão engraçada, você falou sobre competição. E eu vou rapidamente, vou passar aqui para a Gabriela, mas aconteceu aqui em Brasília, tinham 2 escritores, inimigos mortais. E eu chego na biblioteca do CEUB, onde eu estava fazendo administração,
E você acredita que o dia que eu cheguei e fui pegar sobre uma estante sobre literatura de Brasília, adivinha qual era o livro dos dois que estavam na biblioteca? Um do lado do outro. Eu falei, gente, olha que fantástico que é esse mundo. Então, Gabriela, esse é um mundo de conexão. A biblioteca ela tem a luz, ela tem a sombra, ela tem as visões, porque não existem, dentro da biblioteca você percebe que não existem várias visões, nem existe o certo e o errado, não é verdade? Sim. Eu até falo que o trabalho de um bibliotecário, né, um trabalho dentro de uma biblioteca é um trabalho de formiguinha. A gente vai caminhando aos poucos, né, e ter essa ligação igual nós estamos tendo é fundamental. Eu acredito, né, que a leitura, ela é conhecimento e ela liberta, né? Ao mesmo tempo que ela incomoda, ela nos liberta, porque abre portas, abre janelas, né, para um mundo totalmente diferente e principalmente agora que nós somos da sociedade, né, da informação, é a época que nós mais estamos desinformados. É todo dia recebendo mensagens mentirosas, né, as fake news. Então, é ainda mais importante nós, né, autores, bibliotecários, professores, nos fazer presentes na nossa sociedade. Porque se a gente leva a biblioteca até eles, o conhecimento chega e as pessoas serão libertas dessa desinformação, né, que nos persegue, principalmente aqui no Brasil. É isso, muito obrigada Legal. por esse convite. Igual a Carol falou assim, eu fiquei, gente, mas como assim, né, me convidando para falar sobre uma coisa assim, né? Foi muito inesperado, mas que deixou meu coração quentinho, porque eu adoro falar sobre leitura, adoro falar sobre biblioteca, eu até me empolgo demais. E foi muito prazeroso. Eu sei que, assim, já é outra porta que abre aqui para mim, para outras pessoas. Eu já vou sair um pouco mais diferente daqui. Então, muito obrigada. Olha, tem muita gente, vocês não são essa coisa de sentir pequenininho. Eu também me sinto, porque eu não estou nessa frente de batalha. Minha frente de batalha é uma outra, que é a mesma de vocês, dentro da minha profissão, que trabalho com edição de livros. Mas tem muita gente que admira vocês, e vocês estão aqui porque tem um bando de gente que admira. O nome de vocês apareceu dentro desse processo. E a biblioteca demonstrativa está com esse projeto, que é fazer essas pontes. Eu só posso agradecer, grato a vocês três, grato ao Linhares, grato ao João, e eu queria fazer uma homenagem aqui às bibliotecárias da minha vida, que é a minha mãe, Maria Isis, e a Isa Antunes, né, que foi aqui, que era para estar aqui com a gente, mas ela falou, tá, agora, isso é coisa de bibliotecária, tem que abrir espaço para quem é gente nova. Ó, olha essa aqui, essa daqui, elas estão fazendo coisas lindas, chama elas para falar, que você vai ter uma grande conversa. E eu adorei, gente. Obrigado por vocês, obrigado pelo trabalho que vocês estão, porque vocês são realmente as guerreiras desse mundo, do mundo do conhecimento. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui e até a próxima, nosso bate-papo aqui na Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Grande abraço.